tem um texto interessante. Até a pessoa falou, pastor, o senhor vai falar sobre isso lá de novo? Minha esposa perguntou. Eu falei, não, mas eu vou só ler esse texto. Quem estava na igreja ontem acompanhou sabe. Zacarias, capítulo 9. Olha que interessante. Profeta Zacarias, Primeiro Testamento, né? Capítulo 9, versículo 13. Você que está em casa pode acompanhar depois com calma. Zacarias 9, 13. Quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Para quem não estuda, teologia, não tem um conhecimento mais profundo desses textos, não é um texto fácil de se entender. O que eu acabei de ler não faz sentido nenhum. Mas vamos tentar quebrar isso aqui rapidinho. Primeiro, nos dias do profeta existia essa questão de reino do norte, reino do sul, né? Por muitas vezes na Bíblia, Efraim é uma das tribos que pertencia ao reino do norte, então ela é usada para representar todas as tribos do reino do norte. Então quando fala Efraim aqui, está falando o reino do norte. Quando fala Judá, está falando do reino do sul. Então o que Deus está falando é que vai pegar Judá e vai dobrar como um arco, e Efraim como uma flecha. Então Judá e Efraim junto, uma arma muito poderosa. O que era o arco e flecha? Era uma arma de guerra. Era espada, arco e flecha. Então não existia um único exército naquela época, e até muitos anos depois, até na Idade Média, que não tivesse arco e flecha. Então você usava a espada, usava outras armas menores, mas tinha arco e flecha. Então Deus está dizendo, eu vou usar Judá e Efraim juntos. Um vai ser o arco e o outro vai ser a flecha. Hoje vocês estão separados, mas vai chegar um dia que eu vou usar as duas nações, Judá e Efraim, juntos vão ser uma arma poderosa na minha mão. Essa é a primeira verdade que esse único versículo aqui fala. Segundo, esse versículo está dizendo que os filhos de Sião iriam ser convocados para uma guerra contra os filhos da Grécia. Então, se você ler aqui Grécia é Grécia. Você vai lembrar Atenas, Corinto, né? Colossos, Tessalônica, cidades gregas. Mas Grécia aqui não é a Grécia que nós conhecemos, não é um país europeu. A Grécia aqui está falando da faixa de Gaza. Pastor, pelo amor de Deus, faz isso não tem nada a ver. Sim, vamos lá, tentar explicar aqui. A Grécia está falando sobre a origem dos filisteus. Os filisteus foram a nação mais terrível com que Israel já enfrentou. Somente um rei derrotou e subjugou os filisteus, Davi. Todos os demais perderam. Eles eram os povos que vieram do mar. A Bíblia fala, os povos que vieram do mar. Eles vieram da Grécia, da ilha de Creta e daquela região ali. Navegaram para a costa de Canaã e se estabeleceram ali em 5 cidades principais, os filisteus. Tem umas cidades que talvez vocês possam ser que nunca ouviram falar. Ecrom, Ascalon, as mais importantes, Gat, Asdod, mas essa quinta aqui todo mundo conhece, Gaza. O que é Gaza? Uma das 5 cidades-estado dos filisteus. O que era uma cidade-estado? Como os gregos, Corinto, Esparta, Atenas, cada cidade tinha o seu exército, cada cidade tinha o seu rei, eram cidades-estados que pertenciam, na verdade, a um grupo maior
os gregos, a mesma etnia, a Grécia, né? Então, os gregos são, na verdade, os filisteus, na verdade, na Bíblia, quando você lê, tudo que você lê na Bíblia sobre os filisteus, qual é a origem dos filisteus? No século 13, século 12 antes de Cristo. Por volta do ano 1300, ano 1200, eles saíram de Creta e daquela região ali e foram para a costa de Canaã. E criaram essas cidades-estados. Essas cidades-estados. Então, os filisteus, na verdade, são os gregos. Por isso que nessa profecia aqui, de Zacarias 9,13, fala Grécia. Mas não é Grécia, são os filisteus. Então, agora traduzindo Zacarias 9,13, Deus está dizendo: eu vou usar todos os filhos de Israel, vou juntar Israel como um grande exército e uma arma poderosa, e vou aniquilar e vou destruir, vou atacar os filhos da Grécia, que são que Grécia, Atenas, Corinto? Não, os filisteus, que é a terra que pertence hoje à faixa de Gaza, aonde está inclusive a cidade que existe até hoje, Gaza. A faixa de Gaza está na Bíblia. Agora, o mais surpreendente, o grande exército, o primeiro-ministro de Israel convocou agora 300 mil reservistas. Tem noção que isso é um exército brasileiro? Sim. É tudo que nós temos. Nós somos o quinto maior país do mundo. E Israel é menor que o estado do Rio de Janeiro? Olha a proporção. Agora vamos a outro exemplo, que isso é bíblico. Zacarias 9,13 se cumpriu agora, essa semana. O primeiro-ministro de Israel, toda a operação, ele dá um nome. Quando há necessidade de uma operação, dá um nome àquela operação. Sim. Como a Polícia Federal faz aqui também, né? Faz isso aqui. Qual é o nome da operação? Espada de Ferro. Pode procurar no Google aí. Qual o nome da operação que o primeiro-ministro de Israel deu? Espada de Ferro. Zacarias 9,13 fala sobre isso. E eles serão na minha mão como a espada contra os filhos da Grécia. Farei de Sião a espada de um guerreiro. Espada de ferro. Está na Bíblia. Se cumpriu hoje. Então Israel é o relógio de Deus? É. Quer saber se falta muito ou pouco para a vinda do Messias? Digo, segundo a fé cristã que temos, Jesus, é só olhar para Israel.